Então, é assim, vamos falar agora das síndromes neurológicas, síndromes conjunto de sinais e sintomas, tá? Nas síndromes neurológicas, a gente pode ter síndrome, que a gente vai ver aqui, afetando o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso central, a medula. A gente vai concentrar as principais, assim, que tem maior chance de cair na prova, tá bom? Então, olha só, pessoal, aqui dentro dessas síndromes, por exemplo, no sistema nervoso periférico, a gente vai ter a síndrome de Guillain-Barré, Charcot-Marie-Tooth, que a gente vai destacar, tá? No sistema nervoso central, a esclerose múltipla, a paraparesia espástica tropical. Deixa eu só abreviadinho, depois vocês anotem direitinho. Atingindo o neurônio motor, aí tanto superior quanto inferior, a esclerose lateral amiotrófica, que é a doença característica, ela atinge neurônio motor, tá? As principais, gente, que são as que mais caem na prova, e as suas características principais estão aqui. Então, minha vontade era falar só isso aqui, mas eu vou detalhar um pouquinho mais. Mas isso aqui é o básico que tem que saber, tá? Então, a esclerose lateral amiotrófica, que é a ELA, é uma doença do neurônio motor, então atinge tanto superior quanto inferior, e é classificada como uma doença degenerativa. Tá? Então, acontece um processo degenerativo a partir do momento que começa a degeneração das células, não para mais. Características principais: fraqueza orofaríngea, que se espalha progressivamente, pode ter hipotonia ou hipertonia, porque pode ser inferior e inferior, disfagia e comprometimento respiratório, afetando a musculatura respiratória. Síndrome de Guillain-Barré é uma doença dos nervos periféricos, sistema nervoso periférico. É uma polirradículoneurite. Tem um processo inflamatório autoimune que ataca a célula de Schwann, que é a bainha de mielina do sistema nervoso periférico. Principal coisa que a gente tem que saber: o paciente inicia os sintomas com a paralisia em bota e luva, e ela é ascendente, então ela pode subir, comprometer todos os músculos do corpo, inclusive provocando parada respiratória. E a esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central, onde a gente tem ataque ao oligodendrócito. É uma doença desmielinizante também. Deixa eu só acrescentar aqui que aqui é desmielinizante, porque ataca a bainha de mielina, certo? Esclerose múltipla também, mas é no sistema nervoso central. Principais sintomas: paralisia espástica, lesão do nervo óptico e fadiga extrema, tá? Então, agora vamos entrar em alguns detalhes. Síndrome de Guillain-Barré. Vou só grifar os pontos mais importantes, tá, gente? Então, uma polirradiculoneuropatia, né, ataca as raízes nervosas, tem um processo inflamatório. Esse processo inflamatório é autoimune, tá? Imunologicamente mediado, e é uma doença aguda. É uma doença frequente, tem tendência à regressão, porque normalmente causa neuropraxia. Lembra que é uma doença desmielinizante? Então, perde a bainha de mielina nos nervos periféricos. Acomete mais homens e, muitas vezes, em caso clínico de prova, aparece esse daqui: precedida de sinais de doença infecciosa, especialmente a gripe, que costuma redimir antes da manifestação neurológica. Então, a história é: a pessoa teve uma gripe, aí a gripe passou, normalmente gripe sara com 7 dias, né? E depois aí de 7, 10 dias ela começa a apresentar fraqueza, desabilidade, né? Perda de controle de coordenação na mão e nos pés. E isso é ascendente, tá? Então, podendo comprometer todos os músculos do corpo, inclusive os músculos respiratórios. Vamos lá. Guillain-Barré tem sido associada com a infecção pelo Zika vírus. Isso já foi mais importante há alguns anos atrás, né? Mas vale a pena reforçar. E também levantaram a suspeita de algumas relações com a Covid e com a vacina, se bem que a gente não tem publicações
confiáveis ainda sobre isso. Estou chamando a atenção de vocês, eu duvido muito que o Sara coloque alguma questão tratando disso, tá? Pontos principais, então, gente. Desmielinização, perda da bainha de mielina. Por que perdeu a bainha de mielina? Porque a pessoa teve uma resposta autoimune que atacou essa bainha. Característica, paresia ascendente progressiva em bota e luva. Então, isso aqui é o principal que a gente tem que lembrar sempre. O paciente vai ter a reflexia, hipotonia, presença de proteínas no líquor, que normalmente é o que indica o diagnóstico. Essas proteínas está ligada à resposta imunológica, possível comprometimento dos nervos cranianos e respiração, ela pode ser ascendente, recuperação apreciável completa por ser neuropraxia, bainha de mielina, alteração sensitiva discreta. Lembra que na neuropraxia acomete mais o motor? Então, aqui mantém essa característica, tá? Então, a gente tem aqui, né, essa neuropraxia típica da síndrome de Guillain-Barré. A etiologia ainda não se sabe muito bem porque umas pessoas manifestam, outros não, já que todos nós já pegamos gripe, né? Mas possivelmente tem um fator genético e uma reação imunológica que foi desencadeada por aquele vírus, tá? Então, fala-se muito nessa questão da síndrome de Guillain-Barré ligado ao Zika vírus, como eu disse para vocês. O diagnóstico, ele é feito normalmente pelos sintomas que o paciente apresenta, mas também pela função do líquido cérebro-espinhal, né, o líquido céfalo-raquidiano, onde se encontra esse excesso de proteína que indica que está tendo esse ataque imune e pode ter alteração também, pode ser verificado em testes de eletroneuromiografia, mas que eles são menos realizados, tá? Tratamento sintomático, especialmente a tensão respiratória, para o paciente não morrer de, né, parada respiratória. Todos os tratamentos para doença autoimune, tá, gente? Então, uma das que a gente mais ouve falar é a plasmaforese, a plasmaferese, que é a transfusão de plasma, e a reabilitação depois desse processo, durante a internação, depois desse processo, o paciente se recuperar. Complicações, né? Então, o paciente ele pode ter oftalmoplegia, ataxia, disfagia, se os nervos autonômicos foram afetados, também arritmia, alteração na pressão sanguínea, complicações mais graves, a paralisia da musculatura respiratória, e aí o paciente precisa de ventilação mecânica. Essas complicações aqui em cima são mais raras, mas podem acontecer. E aqui a gente também tem um resuminho, né, dos principais fatores aí ligados, fatores de risco, as infecções por vírus, o diagnóstico, o líquido céfalo-raquidiano e o tratamento com o tratamento para doença autoimune, né? Então, a plasmaferese, terapia de corticoides, de pulsos e assim por diante. Mas característica principal do Guillain-Barré é essa. Esclerose lateral amiotrófica. A esclerose lateral amiotrófica é completamente diferente, gente. Ela é uma doença ruim, tá? Das doenças ruins, eu falo que ela é pior. Então, a primeira coisa, ela é uma doença degenerativa. Ou seja, quando começa, não para mais. O processo degenerativo só continua. Ela é uma doença, gente, de motoneurônio. Então, é uma doença que atinge o motoneurônio inferior e superior. E não se sabe muito bem por que ela é causada. Ela tem algumas formas de apresentação. Então, por exemplo, tem a paralisia chamada bulbar progressiva, a esclerose, né? A forma bulbar, que atinge principalmente o trato córtico-bulbar e os núcleos motores no tronco cerebral. E os principais sintomas são disartria, disfagia, fraqueza e desgaste da língua e da face. Tem a atrofia muscular progressiva espinhal, que ataca mais neurônios motores inferiores da medula e às vezes do tronco cerebral. E aí o paciente tem acentuado comprometimento dos membros e dos troncos, né? Membros superiores, inferiores e tronco. E a esclerose lateral primária, que ataca principalmente o neurônio motor superior
E aí o paciente tem paraparesia espástica progressiva, vai perdendo a força. De qualquer forma, ela costuma espalhar, tá? Mas só para a gente entender que tem formas diferentes dela se manifestar. A gente vai ter degeneração de neurônios motores superiores e inferiores, então, especialmente trato córtico-espial, córtico-bulbar, os nervos cranianos e os nervos espinhais. E os principais sintomas, conjunto, atrofia muscular, espasticidade, disartrite, disfagia e insuficiência ventilatória, juntando, então, as principais características. Para diagnóstico, então, para diagnóstico, o paciente tem que apresentar envolvimento do neurônio motor inferior, alteração na eletroneuromiografia, né, que indica que é uma doença neurológica, sinais de envolvimento do neurônio superior e progressão da doença dentro de uma região para outra, porque normalmente ela progride rápido, né? E a ausência de comprometimento sensitivo, porque a doença de neurônio motor não tem alteração de sensibilidade. Se tiver alteração de sensibilidade ou qualquer um desses sintomas que aparece nessa listinha de ausência de, é porque é outra doença, tá? Então, ausência de comprometimento autonômico, ausência de evidência de uma patologia, né, que seja outra, e alterações em exame de neuroimagem que possa explicar o achado, né, que não justifique a esclerose lateral amiotrófica. Só para a gente frisar, né? Então, os principais sintomas do neurônio motor superior vão ser espasticidade, reflexo patológico e hiperreflexia. Do neurônio motor inferior, atrofia muscular, fasciculação, hiporreflexia, hipotonia e cãibra. E, quando ataca a região do bulbo, do tronco encefálico, paralisia pseudobulbar, disartria, disfagia e cealorreia. Então, vai acometer essa parte aqui mais da fonação e da deglutição. Aí, um outro ponto importante são os estágios. Então, tem fase e estágio. Presta atenção aqui, que isso é interessante. Já vi caindo em prova. Fase tem duas, gente. A fase independente e a fase parcialmente independente. Fase 1, fase 2. Dentro da fase 1, independente, tem 3 estágios. Então, estágio 1, fraqueza leve, perda de coordenação, a pessoa se locomove, independente nas AVDs. Estágio 2, fraqueza moderada, independência um pouco reduzida nas AVDs para tarefas mais difíceis. Estágio 3, fraqueza grave, seletiva no tornozelo, punho e mão, redução moderada da independência, fadiga-se facilmente, ainda locomove-se e começa o esforço maior para respirar. Então, tudo isso, a pessoa ainda está nessa fase 1, desculpa se eu falei fase, estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 3. Aí ela entra na fase 2, estágio 4. Aqui ela já tem síndrome do braço caído, o ombro caído, né, que já vai ser a luxação do ombro, dependente de cadeira de rodas, grave fraqueza em membro inferior, capaz de realizar AVDs, mas com muita fadiga. Estágio 5, grave fraqueza em membro inferior, fraqueza moderada no superior, dependente de cadeira de roda, mais dependente nas AVDs, possível colapso da pele e secundária pouca mobilidade, então síndrome do imobilismo, desenvolvimento de úlcera de pressão e assim por diante. E estágio 6, confinado ao leito, dependente de posicionamento na cadeira de rodas, completamente dependente nas AVDs, e muitas vezes nessa fase já está na ventilação invasiva, tá? Então, na 4, 5, 6, ele já vai tendo comprometimento respiratório cada vez mais intenso. Então, a esclerose lateral amiotrófica, a gente percebe que é uma doença bem diferente. Charcot-Marie-Tooth, ela é uma polineuropatia periférica, tá? Também a gente vai passar aqui algumas características principais. Então, é uma doença do nervo periférico, também chamada de atrofia fibular muscular, tá? Só vou passar os pontos principais, tá, gente? É uma neuropatia motora e sensitiva hereditária, então ela é de transmissão genética, né? Passa de um familiar. É uma doença desmielinizante, com lesão, então, da bainha de mielina, e aí vai passando, principalmente, uma atrofia muscular progressiva da panturrilha, na região fibular.
E o paciente desenvolve como uma das características principais, isso aqui que mais cai em concurso, tá? O pé cavo, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês aqui na frente. Então, vai ficando com esse arco plantar extremamente cavo, tá? Por conta dessa polineuropatia periférica hereditária. Então, ela herdou, né, uma doença genética, já nasce com ela e vai se manifestando ao longo do tempo. E as principais manifestações, então, vai estar ligadas aos pés, tá? A essa alteração, a esse cavo do pé. E depois também pode ter alteração na mão, atrofia muscular, dificuldade de marcha e assim por diante. Mas é uma polineuropatia periférica hereditária. E a paraparesia espástica tropical, daí já é uma outra doença. É uma doença, pessoal, da medula. Eu coloquei aqui nesse grupo porque na literatura aparece mais dentro dos grupos de doença de síndromes do que de medula. Então, aqui o que a gente tem que guardar é que ela é uma mielopatia, uma doença da medula causada por essa infecção por esse vírus, o HTLV1, tá? Que é um vírus que é parecido com o HIV, da mesma família do HIV, é transmitido por transfusão sanguínea, contato sexual, agulha contaminada, amamentação. E aí, gente, esse HTLV1, ele causa doenças graves no ser humano, tá? Então, algumas pessoas passam sem problema, né? Não desenvolvem nenhuma doença, outras têm linfoma de células T, então desenvolve linfoma, e outras desenvolvem paraparesia espástica tropical, tá? Então, essa espasticidade muito, muito, muito elevada. Muito ligada, então, aqui, né? Depois vocês olham em detalhes, mas o importante é aguardar essa infecção pelo HTLV1, tá? E aí o paciente pode apresentar, então, né? Por conta dessa infecção, o linfoma ou a leucemia de células T, a paraparesia espástica tropical ou a uveíte associada ao HTLV1. E aí, só para caracterizar, ele é um retrovírus, parecido, então, da mesma família do HIV. O HIV1 e 2 causam AIDS, o HTLV1, a leucemia, o linfoma de células T, a paraparesia espástica tropical ou mielopatia associada ao HTLV, mesmo nome, e o HTLV2 ainda não se sabe direito o que ele vai causar, mas ele causa uma alteração no RNA. E a esclerose múltipla, que daí já é a doença do sistema nervoso central, tá? Então, pontos principais também, gente. Esclerose múltipla é a doença neurológica mais comum em adultos jovens. É uma doença desmielinizante, onde vai aparecendo placas endurecidas no sistema nervoso central, na substância branca do sistema nervoso central. Então, olha só, é caracterizada por lesões em áreas distintas e perda de mielina distribuída na substância branca, em placas de desmielinização, que são acompanhadas ou, né, foram causadas pela destruição do oligodendrócito por uma inflamação. Então, o que a pessoa tem, gente? Ela tem um ataque autoimune. A esclerose múltipla é uma doença autoimune que ataca o oligodendrócito, que é a célula que faz a bainha de mielina no sistema nervoso central. Então, foi lá, ó, a célula de defesa atacou a bainha de mielina. Aí, no lugar onde tinha essa bainha de mielina tal, os astrócitos vão se proliferam, formam uma cicatriz. E essa cicatriz é que forma essas placas de esclerose. Eu vou mostrar a imagem aqui para vocês, depois eu volto. Mas nos exames aparecem essas placas esbranquiçadas, que é o sinal típico da esclerose múltipla, que é justamente essa cicatriz formada pelos astrócitos, tá? Então, essa é a característica. O corpo celular e axônio, na maior parte, são pulpados, mas, contudo, o axônio pode ser destruído quando essa gliose, essa cicatrização é formada.
Então, começa como uma desmielinização, mas daí, durante o processo de cicatrização, o axônio fica comprometido. Então, dependendo da forma de evolução da doença, o paciente não recupera, né? Ele só vai somando sintomas, ele só vai somando sequelas daquela doença. Epidemiologia, pessoal, só para destacar que acontece principalmente em adultos jovens, raça branca, mais em mulheres. É mais comum com o aumento da latitude, então se a gente pega a Terra, né, aqui está o Equador, quanto mais próximo dos polos, tanto sul quanto norte é mais comum, por isso que acredita que pode ter uma teoria viral, algum vírus, alguma característica genética nessa população. Os principais fatores, então, causais, infecciosos ambientais e genéticos, mas provavelmente a união de tudo isso, embora amplamente disseminada pelo sistema nervoso central, tem algumas regiões que são mais atacadas pela esclerose múltipla. Então, essas regiões são a substância branca periventricular. Quando atacada, ela causa diplegia espástica ou paraplegia espástica, os pedúnculos cerebelares, causando sintomas de lesão no cerebelo, o cordão posterior da medula, que é o fascículo grácil, o fascículo cuneiforme, e o nervo quiasma óptico. Então, embora possa se distribuir por toda a parte do corpo, essas são as principais regiões acometidas pela esclerose múltipla. Só um minutinho. A desmielinização, ela prejudica a transmissão neural e faz que o nervo entre em fadiga rapidamente. Então, fadiga é sempre uma palavra que aparece muito quando a gente fala em esclerose múltipla. E aí, como eu disse para vocês, gente, a inflamação infiltrada, a cicatrização vai interferir na condução dos neurônios e muitas vezes vai somando sintomas. Uma outra característica que sempre aparece muito nas provas é que ela é caracterizada por períodos de remissão e de exacerbação. Então, é outra característica importante da esclerose múltipla. É comum a gente ter a exacerbação, aí o paciente fica mal, tem um monte de sintomas, às vezes perde a visão, perde parte da visão, perde o movimento, e depois entra no período de remissão e melhora. E é claro que o tratamento vai fazer diferença. O tratamento é para doença autoimune também, tá? Então, normalmente, para critério diagnóstico, tem a história, né, desse surto e remissão, desse alto e baixo, e as placas na tomografia, que são essas aqui que a gente comentou, né, que são as mais importantes. A esclerose múltipla, gente, ela pode se manifestar de várias formas. E existem também diferentes tipos de classificação. Então, aqui são os tipos clínicos mais conhecidos. Então, a forma benigna, que caracteriza-se por um ou dois ataques iniciais, né, que é dar o diagnóstico para a pessoa e depois a remissão completa ou quase completa. O tipo exacerbação, remissão, que tem subinterrupção do sintoma com remissão completa ou quase completa. O remissão progressão, que o paciente não apresenta uma remissão tão completa, ele vai melhorando, mas vai carregando sintomas, e o progressivo, que progride sem remissões, levando à incapacidade grave. Eu já tive todos esses tipos de paciente esclerose múltipla. O progressivo é aquele quando a pessoa tem diagnóstico, fica ruim, muitas vezes vai a óbito rápido, porque ele evolui muito rapidamente. Daí depende de pessoa a pessoa, genética, e não vamos entrar muito nesse campo, tá? Bem, sinais e sintomas vão variar bastante, depende da área atingida, mas a gente vai passar aqui os principais. Então, um dos principais dele é a fadiga e a debilidade muscular. A fadiga é o cansaço, pode ser manifestado com sonolência exagerada, e a fraqueza afeta mais frequentemente as pernas. Então, a diplegia ou a paraplegia. A parestesia, que é a alteração sensitiva, pode aparecer também, mas não é tão comum.
As alterações da visão são muito comuns, a neurite óptica, né, essa inflamação no nervo óptico, muitas vezes o paciente perde a visão, perde parte da visão, ou fica com a visão embaçada. Ocasionalmente, o paciente também vai tendo, né, pequenas perdas de campo visual, os escotomas, que são manchas escuras, assim, no centro da visão, manchas claras, mas isso junto com os outros sintomas, tá, gente? Se você vê mancha escura, mancha clara, calma, pode ser só cansaço. A alteração esfincteriana, então, perda do controle do esfíncter, pode acontecer. Alterações emocionais e mentais não são comuns no começo, mas pode se desenvolver posteriormente, dependendo da área de lesão. Incoordenação motora, principalmente ligado à lesão no cerebelo. E aqui tem os principais, assim, conjuntinho de sintomas, tá? Então, sempre gravar, gente, que a fadiga é a dos mais importantes, as alterações visuais e as alterações cerebelares. Além dessa, eu vou circular aqui espasticidade, mas eu vou associar com a diplegia ou a paraplegia. Acomete muito mais membros inferiores, tá? Diplegia e paraplegia, que é a mesma coisa, o acometimento principalmente dos membros inferiores. O tratamento normalmente é clínico, né? Então, para controlar os sintomas. E atualmente, eu falo atualmente, mas já tem bastante tempo, tá, gente? Usa-se muito uma droga chamada interferon beta, que ela consegue interferir no curso da doença. Então, ela protege bastante contra a exacerbação, contra o ataque autoimune. Por isso, ela é uma medicação importante. E existem alguns fatores que podem precipitar o surto, né, já que é surto e remissão, estresse, infecção viral, aqui é um estudo, né, nenhum relato, calor excessivo e poluentes. Eu chamo a atenção do calor excessivo porque muitas vezes surge aquela dúvida, né? Os pacientes com esclerose múltipla pode fazer hidroterapia na piscina aquecida ou não. Eu sempre recomendo que não, tá? Então, as literaturas falam para a gente. Mas, basicamente, pessoal, falando de maneira bem resumida, são esses os pontos principais. Destaque aqui, então, gente, das doenças desmielinizantes, as mais comuns, Guillain-Barré e esclerose múltipla, só para a gente comparar. Guillain-Barré, sistema nervoso periférico, ataca células de Schwann, paresia em bota em luva ascendente, hipotonia e hiporreflexia, esclerose múltipla, sistema nervoso central, oligodendrócito, sintomas principais, paralisia espástica, lesão do nervo óptico, né, as alterações de visão e a fadiga extrema. Então, a gente poderia, eu brinco, né, que as partes principais da aula a gente poderia resumir nesses dois quadradinhos que a gente passou, tá? Então, esse aqui, que falam também da esclerose lateral amiotrófica. Embora, gente, eu acho sempre importante na esclerose lateral amiotrófica a gente ter essa ideia das formas de apresentação, tá? Que acho que esses são pontos cruciais. Já vi aparecer em concurso perguntas de Charcot e de paraparesia espástica, por isso que eu coloquei aqui, mas também o outro destaque se resume nesse quadrinho aqui, que fala, né, então, dos sintomas principais de Guillain-Barré e de esclerose múltipla. Com essas informações, gente, mesmo parecendo poucas informações, a gente responde a maior parte das provas de concurso. Lógico, pensando, entendendo a questão, interpretando a questão e vendo como que a gente consegue, né, ir eliminando aquelas que parecem falsas. Tá joia?